no que consiste o caráter cerimonial presente nas origens do teatro grego. É importante nos remetermos ao significado da palavra teatro. A palavra teatro refere-se primeiro à linguagem teatral, né, a linguagem artística, e depois ao espaço físico onde são realizados e representados os espetáculos diversos. Equivocadamente se pensa no teatro de origem grega como o mais antigo. Contudo, a gente percebe que no Egito já eram realizadas encenações antes da Grécia. Eram encenações religiosas às margens do mar Mediterrâneo com o objetivo de cultuar divindades da época. Eram feitas procissões onde se revivia o martírio dos deuses e a sua ressurreição. Esses cerimoniais contemplavam momentos de grande dramaticidade, onde os deuses eram reverenciados, agradecia-se a eles pelos benefícios que eram recebidos. Em território grego, mais tarde, o teatro estabeleceu-se por seus dirigentes na intenção de criar uma identidade cultural e política, envolvendo histórias de famílias reais, batalhas travadas com outros povos também. Antes dos gregos, na Ásia, já existiam representações teatrais. Como na Índia, as obras Mahabharata e Ramayana, que foram feitas 5 séculos antes de Cristo. Na China, existiam representações de caráter ritualístico entre a realeza e também existiam pequenos movimentos cênicos em aldeias. O teatro grego, ele consistia numa dramaturgia que abarcava tanto o drama quanto a comédia. Desta forma, eles buscavam com o seu cerimonial trazer à tona questões cívicas, a fim de criar um senso de responsabilidade entre as pessoas, no zelo do patrimônio público e também eles buscavam a unidade dos povos da Grécia. Tais espetáculos mobilizavam a todos que dirigiam-se para presenciar as encenações mitológicas dos personagens de reis, rainhas, deuses, deusas. Todo o ritual envolto nessas cerimônias remete-se à representação da sua origem, da origem daquele povo, a possibilidade de refazer essas encenações, o que os grandes heróis faziam na história mitológica, realizavam, o que eles faziam no passado, sobre aprender a respeito da sua origem e a busca pela completude do ser através dessas encenações. Segundo Ana Caldas, existe uma relação intrínseca entre ritual e a arte cênica, e que a representação cênica ela é tão antiga quanto a origem da humanidade. Desde os primórdios, então, ao desejo do ser humano em representar ser outro, sendo que a diferença entre ritual e cena consiste que, para a cena, é necessário um espectador, e para o ritual nem sempre é necessário um espectador. E falando em relação à fronteira entre o ritual e a cena na performance do cavalo marinho, o cavalo marinho ele é encenado como um ritual, onde há uma relação com o público, num clima de brincadeira, com improvisos, cortejos. Por ocorrer no período natalino, com uma duração de uma noite inteira, ele é considerado um ritual. Não é executado por profissionais das artes cênicas, ele se enquadra muito mais na cultura da dança. Possui qualidade profissional, apesar dos executores não viverem profissionalmente dela. Contudo, essa encenação às vezes é executada fora da sua época em pedaços, em outros locais que não são o habitat dessa cultura. Então passa a ser coreográfico o que antes era um ritual cultural, tornando-se assim cena.